Olá, bem-vindos ao Cinemar da edição especial de fim de ano com os melhores de 2023. E essa é a 10ª edição dos melhores do ano, né? Mais uma vez, nessa jornada aqui comigo, Luiz Gustavo Vilela e Paulo Camargo. Paulo Camargo, professor, crítico de cinema, um dos editores do portal Escotilha. O Luiz, eu não sei se eu posso dizer que tem um crônico de cinema, como é que está isso, Luiz? Paradinho lá, mas ele, enfim, está lá. Mas professor e crítico de cinema também. E como nos outros anos, a gente vai começar conversando sobre aqueles filmes que estão nas nossas 3 listas, depois passaremos para aqueles que estão em pelo menos 2 delas, e no final, aqueles que são exclusivos de cada uma dessas listas. E a gente adota desde o início o critério da ordem alfabética para evitar que a gente tenha que revelar qual que a gente gostou mais. E começando então por esse critério, nós temos 4 filmes entre os melhores do ano, nas nossas opiniões, que fazem parte das 3 listas. Começando com Assassinos da Lua das Flores, de Martin Scorsese, que é um título que é um pouco capcioso para quem é de Curitiba, porque nós temos aqui a Rua das Flores e parece até que é o Cebolinha falando o título do filme, né? Eu mesmo já digitei esse título no celular, uma mensagem, e foi corrigido para Rua das Flores. Então... Eu pergunto, mas por que Rua das Flores? Se não, é Lua. É o maldito corretor ortográfico. Então, esse é um novo trabalho do Scorsese, que foi produzido pela Apple, né? Teve lançamento nos cinemas agora em outubro, está para ser disponibilizado no streaming da Apple, filme que teve a sua estreia mundial no Festival de Cannes e desde então vem sendo aplaudido, ovacionado, apesar da bobagem, da polêmica gerada por conta da longa duração do filme. O filme tem 3 horas e 26 minutos, mas eu não senti, sinceramente, o peso dessas 3 horas e 20. Mas, Paulo, por que esse filme está na sua lista? Eu acho que por várias razões. Primeiro porque é um grande filme do Scorsese, e aí não vai nenhuma condescendência ao fato de ele ser um dos grandes cineastas vivos. Eu acho que, sem dúvida alguma, é um dos melhores filmes na filmografia dele. Ele demonstra um vigor de direção, um rigor também, e é um filme importantíssimo do ponto de vista histórico, né? Eu havia tido a oportunidade de ler o livro que originou o filme, que é um livro de não ficção, uma espécie de reportagem histórica, não é exatamente um livro de história no sentido mais ortodoxo, é uma reportagem histórica. Havia achado interessantíssimo, já sabendo que seria transformado em filme, mas fiquei muito instigado porque nada me levava a pensar que aquela obra poderia se tornar um filme, porque a narrativa era em outro caminho, e ele realmente faz aquilo que um cineasta deve fazer, que é se apropriar daquela história, daquele universo, sem traí-la, mas atraindo suficientemente para que se torne uma obra dele. E o próprio Scorsese é um dos roteiristas do filme. E é um roteiro que, com suas 3 horas e meia praticamente, consegue nos enredar, e eu gosto muito dessa palavra, né, porque tem tudo a ver com a trama, do princípio ao fim. É um roteiro brilhante, muito bem costurado, em que você é conduzido, seja pelo encadeamento das ações, pela manipulação do tempo narrativo, e vai fazendo revelações que são de ordem, digamos, sociopolíticas, mas também de ordem psicológica. Os personagens são riquíssimos. Os personagens do Leonardo DiCaprio, da Lily Gladstone, do Robert De Niro, são personagens absolutamente
esculpidos narrativamente, que têm uma complexidade imensa. Então o filme dá narrativa, a visualidade, tem cenas espetaculares do ponto de vista estético. Para mim, um grande filme, não é um grande filme do ano, é um grande filme que certamente vai entrar para a história do cinema norte-americano, já faz parte da história do Scorsese. Creio eu que seja um dos possíveis vencedores aí de vários Oscars, mas a despeito disso, o filme já ganhou prêmios do Círculo de Críticos de Nova York, do National Board of Review, mas isso é pequeno perto da envergadura desse filme. E o que eu acho muito bacana é que o Scorsese ele não tem a pretensão de construir uma narrativa a partir da perspectiva dos indígenas, né? Dos Osages, né? Que o filme se passa numa comunidade Osage, no estado de Oklahoma e tal. Ele tem a maturidade de dizer assim, não tem a capacidade de construir essa narrativa a partir da perspectiva deles. Então é um filme narrado da perspectiva do branco, mas de um branco que assume as culpas históricas por tudo o que ocorreu com aquela comunidade e revela ao mundo uma história que irão ler o livro, pouquíssimas pessoas, mesmo nos Estados Unidos, sabem do que ocorreu lá, que aquela comunidade foi uma das mais prósperas e ricas do país, que foi feito uma espécie de genocídio planejado para que aquela comunidade se desmantelasse e fosse, digamos, reocupada pelo homem branco, já que vinha enriquecendo graças à exploração do petróleo. Então o filme, para mim, eu sempre hesito muito em usar essa expressão obra-prima, porque eu acho que é o tempo que confere. Mas dessa vez eu não tive o pudor. Eu disse assim, é uma obra-prima. É uma obra-prima do cinema norte-americano, uma obra-prima do Scorsese, uma obra-prima do cinema, que eu acho que vai ficar por gerações. Luiz, coincidentemente, nós estávamos juntos na primeira sessão desse filme no Brasil, né? A gente estava participando da Expo Cine em São Paulo e foi um dos momentos, para mim foi o melhor momento da Expo Cine, foi a exibição numa excelente sala do filme, e eu saí impactado, acredito que você também. Eu fiquei monotemático uma semana, só discutindo ele, assim. E querendo que as pessoas assistissem, né? Ainda tinha uma janela de umas semanas até ele chegar no cinema comercial. Mas é porque é um filme, ele é impactante, ele consolida alguns dos temas que são caros ao Scorsese, que essencialmente que é impossível dissociar a história dos Estados Unidos da exploração do capital, da manipulação do capital, da violência e da masculinidade, né? São talvez os três, tirando a questão religiosa, que também é super importante para ele, né? Mas ele não consegue dissociar isso, né? Isso está desde lá do Taxi Driver, né? Toro Indomável e tal. E isso me pareceu muito bem consolidado também no filme anterior dele, que é o Irlandês, que é um filme que eu adoro também. Mas ali é aquela questão de ele como um homem velho se colocando, né, colocando essa história em perspectiva, assim. E aqui o que eu acho interessante, para além de tudo que o Paulo falou, que eu acho que não tenho o que discordar, assim, mas o que eu acho interessante é essa capacidade que ele tem de dar um passo além e falar, olha, a história americana é calcada nessa exploração e essa violência, ela tem vetor, né? Ela é violência de um certo grupo para um certo grupo, ela é exploratória e tal. E como é um jogo que está amarrado para que as pessoas, né, para as pessoas que não são brancas, que não são o que é considerado normal, amarrado para que elas não vençam. Mesmo que, né, elas estão ali vivendo o sonho americano, né, que estão vivendo de royalties de petróleo e tal, né, a primeira coisa que o Estado faz é agir com condescendência para eles, né, e aí você cria aquele sistema de tutelagem. O filme não aborda muito isso, mas também não esconde, não escamoteia, né. Tem sequências assim bem pontuais em que isso é escancarado. Exatamente. Quando a Lily Gladys, a personagem da Lily, vai ao banco
E o gerente questiona os gastos que eles estão tendo com o supermercado, né? E ela se apresenta como incapaz. É engraçado como a gente vê esse discurso até hoje, né? É um filme que eu acho que ele vai se recusar a envelhecer, infelizmente. Mas qual que é a diferença do, tipo, a gente dá o Bolsa Família para os caras gastarem em pinga, né? É de novo o Estado tutelando, né? E o Estado a serviço, né, com perdão do marxismo escancarado, né, mas a serviço de uma burguesia, né, tutelando a forma como as pessoas gastam dinheiro, né, como se não fosse legítimo. Mudam os players. Exatamente. Mas os instrumentos, digamos, a moeda continua sendo a exploração do capital, né? E a violência inerente, né, intrínseca. E a violência que é literal e, por vezes, simbólica, no sentido de calar, né, de apagar, de invisibilizar de todas as formas possíveis. E isso é muito caro ao Scorsese desde sempre. Mas eu acho que nesse filme, por ter uma característica, ao mesmo tempo micro e macro, né? Porque ao mesmo tempo que focaliza uma comunidade muito específica, ele está focalizando num sentido mais amplo, talvez da forma mais ampla que ele já fez no cinema dele, os Estados Unidos, né? E os mitos, né? De que todos têm as mesmas oportunidades, de que é a terra prometida para alguns. Não, e como essa coisa assim, o Estado vai proteger qual riqueza? Ainda é louco isso, né? Assim, qual riqueza que o Estado vai proteger? Quer dizer, essa ascensão a uma elite endinheirada e tal, ela ainda até isso é condicionada à cor da sua pele. Sim. Né? Isso é muito louco, assim, você não é rico do jeito certo porque o jeito certo é impossível para você. Você tem que ser geneticamente capaz de exercer esse papel, né? É assustador. E sem dúvida, quando você diz o personagem do Leonardo DiCaprio é de uma complexidade imensa, porque ele não é um vilão no sentido mais clássico, né? Diferente do tio dele. Do Robert De Niro. Ele é um homem, daí a questão da masculinidade, totalmente fraturado, né? Totalmente servindo a diversos impulsos que se contradizem. Mas ele é fiel a um princípio, que ele deixa bem claro, bem evidente em certos momentos do filme, né? O amor pelo dinheiro. É o que ele mais preza. Ou pela ascensão social, mais que é um dos mitos americanos, né, fundamentais de você chegar lá, seja lá como e onde quer que seja esse lá, né? E você sendo branco naquela sociedade, tudo é permitido, tudo é aceito. E tem aquele momento uma daquelas conversas dele com o tio, que o tio pergunta: você gosta de mulheres? Eu estava pensando nessa cena. Que eu acho que é um momento síntese. Não, mas tem uma outra que eu acho até um pouco mais forte, que é quando ele pergunta: você sabe ler? Ele diz que sabe ler, mas é aquele ler de ler, de não ser analfabeto. Exatamente. Alfabetizado funcional. Ele lê, mas ele não entende, ele não interpreta. E isso torna ele a pessoa perfeita. Naquele período até certo ponto desculpável, mas o interessante é que ela tem o hábito da leitura. Ela que seria a selvagem. E só para fechar Assassino da Lua das Flores, o Scorsese faz nesse filme, além de todo o primor do roteiro, da força da história, das personagens bem construídas e bem interpretadas por esse trio principal, é uma aula de cinema narrativo, as diferentes técnicas que ele usa ao longo do filme, remontando até os primórdios do cinema, naquelas cenas em preto e branco, com o quadro reduzido, com os letreiros e tudo, até aquele final que, para mim, é um dos melhores finais que eu já vi em muitos anos. A forma como ele entra em cena e termina o filme. É quase como se fosse um ajuste de contas do Scorsese com o próprio cinema dele, né? Mas é um filme, ao mesmo tempo, que presta homenagem ao cinema clássico e não abre mão de ser super moderno em uso de câmera, em narrativa. Então, eu acho que é um filme brilhante, né? O próximo da lista, que está nas 3 listas nossas, vem da Finlândia,
é o novo filme do Aki Kaurismäki, Folhas de Outono, que é exemplo do Assassino da Luz das Flores, também teve a sua estreia mundial no último Festival de Cannes, um filme que ainda está em cartaz aqui em Curitiba, para quem não teve a oportunidade de vê-lo, e que entrará no início do ano no catálogo da MUBI. Quem conhece a obra do Kaurismäki já sabe mais ou menos o que esperar dele, né? E em Folhas de Outono, eu acho que ele conseguiu levar esse jeito dele de contar histórias a um passo à frente, porque tem toda uma dinâmica envolvendo o relacionamento desse casal que foge do convencional, que é bem interessante. E ao mesmo tempo é um filme de 2023 nesse sentido em que ele também vai discutir essa questão. Eu acho que ele faz, eu não vai nem discutir, eu acho que ele faz uma afirmação muito poderosa que é no sentido de não só é possível se apaixonar nesse mundo que nos oprime de capitalismo tardio e tal, como talvez seja a única resposta possível, né? O amor seja a única resposta possível. Porque é esse casal, assim, que eles ficam se desencontrando em vários empregos e momentos, né? E nesse sentido ele tem essa coisa do meet cute, né? Que é uma estratégia, acho que o Paulo pode até falar melhor sobre isso, porque tem um pezinho ali no melodrama clássico, né? Mas com esse jeito finlandês muito sisudo, né? Esse é o dia mais feliz da minha vida. E aí você não sabe se ele tá brincando com como é que chama aquela coisa do Buster Keaton, do Wes Anderson, aquela coisa sem expressão, né? Tem uma expressão para isso, né? Ou se é só o jeito finlandês, ou se são as duas coisas. É uma espécie de máscara. Né, e ao mesmo tempo ele vai fazer uma coisa que eu acho que é por isso que ele ganha a gente, né? É meio que feito pra gente como a gente quer, as brincadeiras metalinguísticas. Né? Mas eu acredito que essa questão do rosto deles, que é algo também que você vê em outros trabalhos do diretor, é a situação quase que sem esperança nenhuma para as personagens. Você vê que os dois ali, a Ânsia e o Rolapa, se não me engano o nome dele, são duas figuras completamente solitárias e completamente sem esperança alguma. A margem, né? A margem completa. Eles são a margem. Eu até imaginei no começo que a história se passava, sei lá, na década de 1950 ou 60. Até que aparece o celular. Até que aparece o celular. E na hora que ela escuta a notícia no rádio da invasão da Ucrânia, disse, peraí, essa história se passa em 2022. Ela aluga o computador para olhar na internet, procurar emprego. O que eu acho interessante no filme, não sei se vocês perceberam, tem um momento em que ela está trabalhando e muito rapidamente a câmera mostra um calendário, e o ano é 2024. Eu não tinha notado. Eu não vi. 2024. Primeiro, supõe, com razão, de que a guerra não teria terminado, a guerra da Ucrânia. E está perto de se comprovar isso. E segundo, que o tempo, nesse filme, os anacronismos, eles estão ali o tempo todo, né? Porque as pessoas não têm TV. O apartamento dela parece saído de um filme dos anos 60. O próprio vestuário é um pouco atemporal, né? Atemporal, indeterminado. Se não fosse o senso de humor, parecia um filme soviético, né? Sim. E tem essa coisa meio bressoniana, né? Daquela não interpretação, né? Que é inclusive citado no filme, né? Que é citado. E eu, particularmente, daí falando de melodrama, tem um momento que me emocionou demais, que eles saem do cinema depois de ver um filme de zumbi. Do Jarmusch, né? E ficam na frente dos cartazes de filmes, e o cartaz que fica em destaque é do Desencanto, do David Lynch, em finlandês, que é um filme sobre um homem e uma mulher que se encontram no trem. No trem de forma sempre fugidia, né? E daí é muito, né? É metalinguístico, ele está falando alguma coisa. Em outro momento, nesse mesmo cinema, um dos cartazes que aparece é de O Desprezo, do Godard. E eles falam sobre a novela Wagner. Mas é difícil pra gente, inclusive, prestar atenção no cartaz, porque logo, a hora que isso acontece, e eu tive que pensar isso em retrospecto depois, porque antes deles saírem do cinema, eles
estão vendo The Dead Don't Die, né? Acho que os Mortos Não Morrem, do Jim Jarmusch. Sai uma dupla falando assim, isso me lembra muito, eu acho que é a chinesa, do Godard, e o outro fala da Banda Par, da Banda Par, e o outro fala do Diário de um Pároco da Aldeia, que não tem nada a ver, né? Mas aí assim, eu não tava rindo disso. É um cinema de arte, né? Onde as conversas são sempre peculiares. De alto nível. Agora, o que eu acho o filme, a trilha sonora, aquele bar de karaokê, gente, aquilo é uma das coisas mais maravilhosas. Que eles estão lá cantando o Schlager, que são aquelas canções românticas, populares, de repente entra uma banda de rock super sombria. Mas no fim do filme, sem dar spoiler, o nome do cachorro me quebrou as pernas. Não, e a própria mise-en-scène, né? Que é uma homenagem, não vamos dizer o que é, mas é esse olhar de um autor que é super peculiar, que tem uma marca, uma digital, estilística muito própria, que conversa com todo o cinema, e não de uma forma descolada, falsa. Né? É orgânico. Né? Você percebe que ele está falando mesmo com essas referências. É um filme lindo, né? É um grande filme de amor. Em nome do amor, em defesa do amor. E que desde já é um dos fortes concorrentes na categoria de melhor filme internacional. Né? Sim. A gente vai falar um pouco mais em breve sobre essa categoria em particular, mas ele está na lista de finalistas, né? A Academia vai anunciar só no dia 23 de janeiro os indicados, mas seguramente Folhas de Outono vai estar nessa lista. Até porque ele foi muito bem de crítica nos Estados Unidos. Né? E tem aquele caldo de cultura do próprio Kaurismäki, que tem muito tempo que ele está construindo. Né? Ele está por ali. Ele é meio que um ícone de um determinado tipo de cinema, né? Que vai contra a corrente e, de certa forma, se torna corrente também. E importante lembrar também, grande herdeiro do Kieslowski no sentido fumar loucamente. E de pessoas ferradas. Também. Né? De pessoas ferradas. Então, a gente sai da Finlândia agora, volta para os Estados Unidos. O outro filme que consta das nossas 3 listas é Oppenheimer, do Christopher Nolan, que este ano estreou junto com Barbie, né? E se transformou num grande fenômeno cultural, chamado Barbenheimer, que, para surpresa de todos, favoreceu ambos os filmes, né? Tanto Barbie se tornou um grande sucesso de bilheteria e foi até muito bem aceito pela crítica em geral, e o Oppenheimer, apesar das suas 3 horas, de ser um filme focado numa figura que não é das mais queridas e também não é tão conhecida assim, um filme que tem diálogo da primeira à última cena, com mais de 100 pessoas falando ao longo do filme, bateu o $1 bilhão em faturamento e pode vir a dar o primeiro Oscar ao Christopher Nolan. Pode vir a dar, mas a gente só vai saber isso em março. Desde que eu assisti, acho que foi Amnésia, o primeiro filme que eu vi do Nolan, eu sempre tive sensações semelhantes, seja em filmes mais pessoais, seja em filmes da trilogia do Batman e tal. Ele sempre me impacta muito enquanto eu estou vendo o filme. Nem sempre o impacto é residual. Não. A sensação é que esse deslumbramento, digamos, vai se degradando com o passar do tempo, como se o cinema dele fosse muito estético e pouco profundo, né? Eu acho que nesse filme, em certa medida, ele consegue, primeiro, a ousadia de trazer um protagonista que é absolutamente não empático, né? Você não o compra como um herói, né? E ele consegue dar tridimensionalidade e profundidade. E o filme também não tenta vendê-lo como tal. Ele empresta uma grande humanidade ao personagem e você, de fato, consegue penetrar nesse dilema dele, que é um dilema existencial, emocional, sociopolítico, histórico, tudo que está acontecendo. E é meio fascinante, né?
porque até o uso daquelas palavras que tem a ver com física nuclear e com a própria personagem, você percebe que existe esse paralelismo, né? E assim, ele está conseguindo tocar em alguma coisa que eu acho que ele não conseguia tocar tão bem, salvo talvez no Coringa do Heath Ledger, que conseguiu me levar em um outro lugar em termos de transcendência. E eu acho que o filme, a despeito de ser super longo, de ser super falado, ele é uma ópera, né? E ele realmente te envolve ao longo de toda a sua narrativa. E eu acho que é um filme de maturidade dentro do que ele pretende ser como diretor. Eu sempre gostei dos filmes dele, mas nunca coloquei nenhum filme dele na minha cabeceira, que é uma expressão que eu costumo usar. Não tem nenhum filme dele na minha cabeceira. Descaradamente roubei. E eu acho que essa transcendência, e é no mínimo insólito, né, que um filme sobre esse assunto, com este protagonista, esteja perto de chegar a $1 bilhão de arrecadação, que é uma surpresa, né? Sim. É a maior bilheteria dele na Inglaterra, a maior bilheteria dele na carreira inteira, na Inglaterra porque ele é britânico e tal, e é um filme de gente grande, digamos. E, em relação ao Oscar, Paulo, eu até acredito que ele possa vir a ganhar o Oscar de melhor diretor, mas eu acho que ele não leva melhor filme. Eu espero que não. Que eu torço pelos Scorsese. Eu acho que Assassinos da Lua das Flores tem mais chance de levar. Vamos ver como é que os sindicatos vão se comportar. Luiz. Eu concordo muito com o Paulo nessa coisa de dar um passo além, assim, que ele está numa certa maturidade. Ele flertou com temas um pouco mais adultos, entre aspas, assim. Eu acho que no Interstellar, né, em que ele brinca com um certo melodrama dentro do sci-fi ali, que eu acho que é um filme bastante afetivo dele, é um filme que eu gosto muito, e é um filme que eu acho que cresce ao longo do tempo, assim, e aqui eu acho que ele vai fazer isso de forma talvez um pouco mais consciente, que eu acho que isso é bastante interessante, que ele meio que faz 2 filmes em um, e isso não é isso não é enxertado, não é forçado, assim, não é... E eles não brigam entre si. Não brigam, exatamente. E é difícil, né? fazer isso. Que ele faz essencialmente um heist movie por 1h30, né? Que é um filme de assalto, né? Então vamos juntar a gangue para fazer, né, algo acontecer, que no caso é a bomba, mas ele usa a estratégia do heist movie, né? E termina com um drama de tribunal. Né? Claro, com vários elementos, né? Tem... que eu acho que ele acaba usando isso para ligar o filme, né? Que é o drama político, a crise de consciência dele e tal, e entra num debate que é interessantíssimo até, que vem da filosofia da ciência, de uma questão ética e moral, que é pensar que a ciência ela é política, ela é um ator social, né? Ela não existe num vácuo, né? Então, o que você faz com ela. Né? Exatamente, né? Tem até um texto que eu li 1000 anos atrás, antes de eu entrar no mestrado, assim, que era tem políticos artefatos, né? Quer dizer, daquilo que a gente coloca no mundo, ele é um ator político também, né? Nessa questão de manipulação pelo homem. E eu acho que é um filme que vai discutir isso, às vezes um pouco com a asepsia do Nolan, né? O Nolan não é um cara muito sujo, né? Ele não suja as mãos. Ele não suja. Ele não suja as mãos. Mas ainda assim, eu acho que talvez por isso aquela cena dele pisando num cadáver, sem grandes spoilers, mas né, ele pisando num cadáver carbonizado, enquanto ele está recebendo os louros pela conquista, talvez por isso aquela cena seja tão impactante, assim, né? E ao mesmo tempo a cena dele encontrando o presidente americano, que aquilo é brilhante. Assim. Me faz pensar um pouco que o Oppenheimer, de novo a história da máscara. Né? O deadpan, eu lembrei depois. Que não vai para o lado do humor, mas vai para o lado de uma espécie de esfinge, né, que você estoicismo, que não consegue decifrar. Talvez ele tenha tocado esse lugar porque o Oppenheimer é um pouco Nolan, né? Dentro dessa incapacidade de tocar sentimentos mais profundos. O Interestelar fala sobre isso, eu concordo com você, é um filme, digamos, irregular, como todos os filmes dele são
mas que tem esse fator emocional. E eu acho que o Oppenheimer é um pouco, sabe aquela história da Madame Bovary, c'est moi? É um pouco, Oppenheimer é um pouco Nolan. Mas a gente mencionou a duração, o excesso, não o excesso, porque são todos pertinentes, a quantidade muito grande de diálogos e de personagens, mas você vê, são muitos atores em cena com falas e todos têm seu momento, apesar de o filme ter como centro a figura do Oppenheimer, vivida pelo Cillian Murphy, que aparece praticamente em todas as cenas do filme, boa parte deles em closes, né? Mas você vê grandes desempenhos do Robert Downey Jr., que apaga completamente qualquer lembrança que você possa ter dele como Tony Stark. E finalmente a Marvel, né, liberou, né, tirou o garrote, ele ganhou $6 bilhões, sei lá, e agora pode voltar a trabalhar. Não, ele deve ter ganho bem Saiu o menos, encosto, né? Saiu, total. Saiu encosto. A Emily Blunt também, que Muito tem uma bem. participação relativamente pequena, mas muito forte. Mesmo o no Matt filme. Damon, né? Matt que Damon. indo contra personagem, né? Que normalmente ele faz esses personagens mais empáticos e tal, fazendo um personagem George também complexo. Hartnett, que fazia tempo que eu não vi e aparece também Esse no papel. é Volta dos Mortos-Vivos, né? E bem, Mas, né? Sim, Bem, sim. como O elenco professor. como um todo. O Nolan dirigiu esse elenco inteiro com muita eficiência. Florence Pugh muito bem, na Participação pequeníssima, pequena, mas assim é uma personagem muito forte emocionalmente para entender o Oppenheimer. E agora, até ver Oppenheimer, a melhor lembrança que eu tinha em cinema do Einstein era do Walter Matthau, numa comédia romântica dos anos 90, mas agora é o Bill Conti, que me surpreendeu pela personificação que Mr. ele Lawrence. faz. O filme tem inúmeros méritos, né? Não tem como negar-lhe isso, né? Eu acho que é uma coisa que quem o Scorsese não contratou, o Nolan contratou, né? Porque os dois filmes têm essa coisa, além da duração, essas coisas que, nossa, esse cara, né? A cada nova cena, nossa, esse cara, nossa, esse cara. Mas fazer uma piadinha boba e infame, né? O Scorsese, aliás, o Nolan contratou o Matt Damon. Tem Matthew Modine, né? Matthew Modine, que talvez há muito tempo que o eu não Oppenheimer tem o Matt Damon. E o Assassinos do Scorsese tem um Jesse Plemons, que muita gente confunde com o Matt Damon. Agora que tá boatos que tá tomando Ozempic, emagreceu, então tá tudo igual. E que é um super ator também. Muito bom, muito bom. O Brendan Fraser fazendo um papel interessante no caso, né? E vamos agora ao quarto filme, o último que consta das nossas 3 listas, que é o filme brasileiro Retratos Fantasmas, do Kleber Mendonça Filho, que infelizmente essa semana, com o anúncio da lista de finalistas, a shortlist do Oscar, ficou de fora da disputa, tanto na categoria de melhor filme internacional, como também na de documentário de longa-metragem, o que de forma alguma invalida esse filme, que quem conhece a obra do Kleber sabe que do apreço que ele tem pelo cinema como obra, como arte, pela cultura de uma maneira geral e especialmente por Recife. E Retratos Fantasmas consegue condensar todas essas paixões obsessivas do Kleber numa única obra. Eu acho que é um filme super pessoal, né? E universal ao mesmo tempo. A primeira parte do filme é toda sobre a casa dele, e a casa dele não é só a casa dele naquele momento que ele faz o filme, mas é a casa onde ele cresceu, onde ele fez os seus primeiros filmes de jovem, né? E filmes de adulto também. De adulto também, a casa onde que ele compartilhou com a mãe, que ele perdeu muito precocemente. E é uma casa encravada num bairro de classe média alta, em Recife, e que diz muito a respeito da geografia da cidade. Quando eu vi o filme, eu fiquei muito emocionado, porque acho que eu e Mário, o Luiz é um pouco mais jovem, mas nós somos um pouco.
Mas nós somos da geração das salas de rua, toda a nossa cultura cinematográfica, e não só os filmes que a gente viu, mas Onde a gente viu, a né? nossa sociabilidade que se estrutura a partir do hábito de ir ao cinema se dá na cidade e não no shopping, E, nos Paulo, no multiplexes. meu caso em particular, eu tenho uma relação afetiva muito forte com Recife. Sim. O meu irmão Douglas morou algum tempo lá, e Recife não é tão distante assim de Teresina, que é onde eu morava, é uma noite de viagem de ônibus. Eu cansei de ir a Recife, não só visitar o Douglas, ficar um tempo com ele, como também ver filmes, porque a programação de cinema em Teresina na época demorava muito para trazer os filmes que me interessavam Você conheceu aquele cinema? Então, eu cansei de fazer aquele percurso que o Kleber faz no filme. Eu sempre começava vendo o filme no Cine Moderno, porque dos cinemas da região central é o que começava as sessões mais cedo, por volta de 11h30, 11h40, meio-dia. Então, eu fazia um lanche, pegava a primeira sessão do Moderno, depois eu ia no Arte Trianon, que era do lado, atravessava a ponte, ia para o São Luís e fechava a minha rota cinematográfica no Veneza. Então, eu frequentei aquelas salas e até vi lá nessas salas alguns dos filmes que são mostrados. Então, literalmente, era sobre então, ó, você. Me arrepio só de lembrar. Então, talvez tenha um Mardenzinho ali numa daquelas fotos. Eu vivi tudo aquilo, então eu me senti em casa de novo. E é um filme, eu me vi fazendo aqueles percursos todos no Rio de Janeiro, onde eu passei a minha infância e parte da adolescência, e depois aqui em Curitiba, que é a minha cidade natal, para onde eu retornei, onde eu realmente me tornei um cinéfilo, digamos, mais com um senso crítico. Mas é sobre os meus retratos fantasmas. Aqueles escombros estavam em mim também. Eu, como o próprio Kleber, perdi minha mãe muito cedo também. E conheci o Kleber porque ele era jornalista da área de cultura. Convivemos em festivais de cinema. Então, é um filme com o qual eu estabeleci uma relação pessoal, né? Muito intensa. E foi assim uma experiência assistir o filme pela primeira vez. E eu acho que, apesar dele ser muito regional, porque ele é preciso, né? Ele é cirúrgico No na recorte história que ele faz, cultural, né, de Recife, ele é muito universal. Porque eu acho que toda pessoa que frequentou cinema de rua e que vive o cinema dentro de si se identifica com aquela narrativa. Não, e quem cresceu numa cidade de porte médio e grande, ou até mesmo em algumas cidades pequenas, percebe a mudança da geografia da cidade, da arquitetura urbana, com o passar dos anos, como é mostrado no filme. Ele começa nos anos 70, avança principalmente para os anos 80, começo dos 90, né? E chega até o presente, e você... eu moro em Curitiba há pouco mais de 30 anos. É visível as mudanças que a cidade passou nesse período, como hoje, quando eu volto a Teresina, eu não reconheço muito dos lugares que eu frequentava quando era mais jovem. Creio que seja algo parecido com o Luiz, que é de BH. Você que morou no Rio e é daqui de Curitiba, seguramente também experimentou esse tipo de constatação, né, na mudança da cidade. E o filme também lida com isso, essa questão arquitetônica. E aqui a gente tem também salas de cinema que viraram estacionamento, igreja, né? Eu acho que tem uma questão que eu acho que não viraram nada. Que não viraram nada, né? Tem uma questão que é um pouco... Eu acho que, no fundo, o grande tema do cinema, pelo cinema ser um dos seus motores, é a modernidade, né? E alguns cineastas vão trabalhar isso... É a arte de da forma, modernidade, né? excelência. Né? E alguns cineastas vão trabalhar isso de forma mais franca, Chaplin, Tati, né? E outros vão acabar tocando nisso de alguma forma simplesmente por estarem trabalhando com cinema. E o Kleber vai fazer isso ali, justamente mostrar essa relação palimpsestica que a arquitetura das cidades vai ter, né, de sobrepor suas marcas e suas coisas. E acho que um dos grandes marcos da modernidade é essa coisa de passar um rolo compressor, assim, no afeto,
né, nos lugares, na cultura, na vida em sociedade, Na história social. na história social, em nome, sei lá, do capital, em nome do, né, e eu acho que isso está muito ali no filme, e de uma maneira que me é muito cara, porque tema do meu doutorado e tal, que é usando o ensaístico, né, que a gente não vê no cinema mainstream brasileiro. Né, a gente vê, né, sei lá, a gente vê num certo cinema de arte, nos festivais ali, mas a gente não vê em sessões comerciais um filme ensaístico. Acho que no Brasil, mas no mundo, né? Assim, quando é que a gente, sei lá, vê Godard de Última Fase, né? Que é o máximo que chega. Eu acho que isso é bastante interessante. Assim. E esse ensaístico que é tentar achar um discurso a partir do encontro com as imagens e com aquele material, né? Assim, que pode parecer meio... muito pessoal. Não, é extremamente pessoal, a começar pela própria narração do Kleber. É ele que vai contando, que vai conduzindo tudo. É ele a personagem final, principal. né, dele no táxi, do Uber. Né? Por sinal, aquela dica que ele dá eu acho fantástica. E uma coisa que eu acho, o Kleber hoje é um dos grandes cineastas brasileiros, não só internamente, mas para o mundo, porque ele alia inteligência inata, uma cultura cinematográfica super vasta e uma sensibilidade para o detalhe, para o desimportante, para a história de ele ter guardado aquela entrevista que ele fez quando estudante de jornalismo com o projecionista que tirava a camisa porque era muito quente e se cansou de ver Poderoso Chefão. Aquilo é de uma beleza. E aquilo já existia, já estava digamos, no patrimônio dele, esperando ali, latente, para ser ativado e incorporado. E esse filme sem esse personagem que já não está nem mais vivo, não seria que é o gesto fundamental do filme ensaio, né? Que é essa coisa de confrontar ideias e imagens entre si e se colocando para jogo, né? Em fricção, né? E ver o que sai daquilo ali. É sobre um cineasta in the making, né? Aquele cineasta que está em formação. E a gente vê o outro lado, o avesso dessa formação. É um filme de formação também, né? É belíssimo. E é uma pena que a academia não tenha olhado com mais atenção. Né? Mas isso... Não quero nem falar sobre isso. O filme é muito maior do que isso, mas é que é um filme que poderia ser muito mais visto se tivesse esse selinho ali. Claro. Né? Então, a gente esgotou agora aqueles filmes que constam das 3 listas. Vamos agora começar falando daqueles que constam de pelo menos 2 delas. E o primeiro, mantendo a estrutura de ordem alfabética, é um que consta da minha lista e da lista do Paulo. É um filme que só vai ser lançado comercialmente no Brasil agora em janeiro de 2024, mas ele estreou mundialmente no Festival de Cannes deste ano também. Foi o grande vencedor do Festival de Cannes e entrou nas nossas listas porque ele fez parte da programação do Festival Varilux Cinema Francês de 2023. Foi onde eu o vi pela primeira vez. Foi filme de abertura, né? Filme de abertura, que é o Anatomia de um Crime. Aliás, Anatomia de uma Queda, da Justine Triet. É essencialmente um filme de tribunal, mas também é um belíssimo estudo de personagem. O roteiro do filme, que é também co-assinado pela Justine, é um filme de mistério, né? Ele é uma espécie de whodunit, né? De qual é a verdade, mas a resposta não é exatamente o ponto-chave, e sim sobre a questão do que é, do que pode ser, do que parece ser, né? E da intrincada relação que se estabelece entre as personagens, né? A vítima, o marido, ela e o filho que tem aquele garoto assombroso, aquele menino. Extraordinário. E tem um papel fundamental dentro da trama. E o cachorro, né? Também. E o filme consegue segurar muito bem
os três possíveis acontecimentos naquela situação. Será que foi uma queda acidental? Será que foi um suicídio ou foi um assassinato? O filme se equilibra muito bem nesse tripé e segura e tensiona isso muito bem até o final. E as três possibilidades revelam verdades. Mesmo que não sejam a verdade, revelam verdades. E ela se dá ao trabalho de mostrar a verdade que existe naquela probabilidade, que aquela seja a solução do mistério. E uma atriz, que é uma das maiores atrizes do mundo hoje, a Sandra Hüller, que está também num outro filme, né, de enorme evidência, do Jonathan Glazer, ela é a protagonista. Zona de Interesse. Zona de Interesse. Ela é uma das grandes atrizes da atualidade e que, de novo, não busca, graças à direção, ao roteiro, a empatia do espectador. Ela é uma personagem super complexa, por vezes desagradável, mas extremamente humana e que tem motivações, inclusive, que justificariam as três possibilidades de solução para o mistério. Não, ainda tem um agravante no caso dela, na história, o fato dela ser uma alemã que não domina o francês e se comunica. E tampouco o inglês que ela fala. Ela fica ali, tem momentos em que ela não sabe direito como se expressar, que termos, como contar a sua versão que seja, exatamente, né, da história. E a forma como a justiça manipula essas limitações dela, né? Como se chegasse ao julgamento já com uma solução, um veredito meio fast food para o caso. Então é um filme muito hábil, né, do ponto de vista de condução da narrativa, de direção, da cena de tribunal, que não é exatamente algo... Você tem um livro sobre filmes de tribunal, e esse é um filme que deveria estar no seu livro. Vai estar numa próxima edição, porque ele, de certa maneira, reinventa, né, a forma de trazer a narrativa sobre esse gênero, esse subgênero, né, de cinema. E não sei por que razão não foi o filme francês representante do país a disputar a vaga de melhor filme internacional. Talvez até porque, de repente, eles podem achar ou imaginaram que esse filme naturalmente vai receber indicações em outras categorias. Ganhou o prêmio máximo do cinema europeu também. Exato. Já, é provável que a atriz concorra na categoria de melhor atriz. Não se passa na França. Melhor roteiro também, é provável que ele receba essa indicação. Qual a gente vai foi saber. Aquele do Tran Nun Han lá, com a Binoche, que eles são cozinheiros? Não, ganhou direção. A Taste of Things, né? O título dele em inglês. Que foi o indicado pela França. Então, saindo de Anatomia de uma Queda, que consta da minha lista e da lista do Paulo, o próximo também consta das nossas listas, que é o Elise e Tom, Só Tinha Que Ser Com Você, um documentário dirigido pelo Roberto de Oliveira, com o Tom Job Azulay, que na época, 50 anos atrás, ele era um empresário da Elise e acompanhou a Elise numa viagem a Los Angeles, onde ela gravou um dos discos mais icônicos da música popular brasileira, que é o Elise e Tom, com o Tom Jobim. Ele guardou esse material durante quase 50 anos e, felizmente, resgatou agora. E, para nossa felicidade, uma belíssima história, um fantástico momento histórico resgatado com esse documentário. É um material que já existia, né? Sobre um disco que era para ser um disco de presente para Elis por 10 anos de carreira, né? E poderia ser qualquer coisa, né? Esse disco se torna um clássico e por um caminho super tortuoso, porque Elis e Tom não eram amigos, não se davam bem, tinham diferenças, já tinham se insultado, inclusive. E estavam em momentos bem distintos na carreira. O Tom já era uma estrela internacional. E já meio um certo ostracismo, e ela no auge da popularidade. Mas
enfrentando alguns problemas por conta de uma suposta proximidade que ela teria tido com o governo militar da época. Ela Então, cantou nas Olimpíadas Militares, né, exatamente. durante a ditadura. E é um filme que se apropria de um material que provavelmente foi captado com fins publicitários, né? Vamos fazer um como making-off da um gravação. making-off, tipo um longo, um clipe, enfim. E que é ressignificado, usando uma palavra da moda, com depoimentos de pessoas que participaram de alguma forma desse processo, e daí tá desde o filho, o João Marcelo, que estava junto, e a filha, que era adolescente do Tom, e músicos, e o próprio César Camargo Mariano, que era o arranjador, e marido e dela, marido né? dela, arranjador, que o Tom não queria que estivesse ali, porque era um piá de bosta, na opinião dele. Então existe todo um drama que aflora desse material que a gente não tinha tanta noção, né? E é a coisa maravilhosa que o cinema tem de libertar esses fantasmas e trazê-los à vida de novo. Ver numa tela grande esses dois monstros sagrados da música brasileira interagindo, né? E vivos. Não, né? E o momento, que para mim é um momento mágico do filme, é quando os dois finalmente se conectam. Se encaixam. Andam juntos. E aí você vê uma espécie assim de namoro, de flerte, né, entre os dois. É algo que supera a questão sexual, é algo assim mais sublime, né, de eles terem suas almas conectadas. A guarda, né? Eles Exato. a E aí você vê que tudo passa a fluir maravilhosamente bem a partir daí. E é um tesouro, né, para nós, para nossa história cultural, né, para quem ama esse disco ou para quem está descobrindo esse disco, para poder entender quem foram essas duas figuras. E o filme é muito corajoso, né, porque o depoimento do André Midani, que era o chefão da Philips, depois Polygram, a gravadora, que dá o disco para Elis de presente, fala coisas que eu nunca tinha ouvido. Por exemplo, ele levanta a hipótese de que Elis tenha se suicidado. E isso nunca tinha sido dito em alto e bom som, né? Que não foi meramente um acidente, uma overdose e tal. Então é um filme que ele não é institucional, ele não é chapa branca, né? E por isso ele é tão comovente, ao mesmo tempo ele não te deixa num lugar só de nostalgia, né? E uma coisa que eu acho sempre muito curiosa, tudo bem, quando você vai a um filme da Marvel, normalmente as pessoas ficam até o final, porque sempre tem 1 ou 2 cenas pós-crédito. Mas é algo que eu experimentei vendo o Elis e Tom, as pessoas ficaram até o final, porque ao longo dos créditos, não só a música é divina, como tem cenas inseridas ao longo dos créditos que são cativantes. E nas sessões que eu acompanhei no Cine Passeio, as pessoas aplaudiram o filme no final. Sim, legal. Eu tive a oportunidade de assistir ao filme sentado ao lado da Letícia Sabatella, que é atriz e é cantora e é artista, e que se emocionou assim. Eu me emocionei com a emoção dela também, porque não sei se é coisa, Elis pisciana, eu pisciano, Letícia se pisciana, então foi um mar de lágrimas, né? Mas enfim, é um tesouro, né? Um legado que fica pra gente. E é muito legal que esse filme tenha sido bastante visto para um documentário, né? Exatamente. Então, agora vamos para um que está na minha lista e na lista do Luiz, que é o Homem-Aranha através do Aranhaverso. Eu já tinha gostado bastante do filme anterior, que ganhou até o Oscar de melhor animação em 2019. Esperava que tivesse uma continuação, não esperava que fosse se transformar numa trilogia, né? A gente vai ter em breve o fechamento dessa história. Mas o mais interessante é que tudo que o primeiro filme tinha de legal em relação à narrativa, ao uso das cores, a animação em si passeando
de uma maneira bem orgânica pelos diferentes universos do Homem-Aranha, eles conseguiram não só preservar, mas ampliar nesse novo filme. Você também teve essa mesma sensação, Luiz? Eu acho que sim, especialmente em relação ao visual, e aí cabe um pequeno asteriscozinho, inclusive. Eu só vi no cinema esse filme, e a versão que foi para as plataformas digitais, ela já foi bastante alterada. Né, porque... Mas mesmo nos cinemas, na época, foram distribuídas versões diferentes. Com padrões de cor. Foi proposital isso. E então cabe esse pequeno asterisco porque, enfim, né, tem detratores, né, isso gera uma batalha campal no filme Twitter, que é um lugar bastante inóspito, né, mas enfim, ele existe. Especialmente, por exemplo, o Robbie, né, que é dublado pelo Daniel Kaluuya e tal, que é o Homem-Aranha punk britânico, né, Britpunk, assim. Ele, na versão de cinema, por exemplo, ele tem maquiagem, né, então sugere algo um pouco mais fluido em relação ao seu gênero e tal. E aí na versão digital ele, né, tá com a cara um pouco mais chapada, assim, enfim. O que eu acho interessante, assim, é que é bem isso. O primeiro Aranhaverso era um filme visualmente brilhante, instigante, cheio de piadas, com um roteiro bem amarrado, ótimos personagens, né? Tudo aquilo que, enfim, acho que está pacificado já em relação a isso. E esse filme, mesmo sendo um filme absolutamente imperfeito por natureza, ou seja... Até porque a história não se conclui, né? É um filme do meio, né? Exato. Por natureza, ele vai ser um filme imperfeito. Só vou fechar. Eu estava vendo esse filme, eu vi esse filme com a minha filha, e aí eu sabia que o filme tinha pouco mais de 2 horas. Uhum. E aí eu olhei assim no relógio assim, poxa, já está com 2 horas e 5. Eu não sabia que o filme era um filme do meio. Aí eu falei para ela, Dani, vai ter que ter uma continuação. Eles não têm como acabar essa história em 10 minutos. Sim. E não deu outra, né? Sim. Mas ele tem a vantagem das continuações planejadas, assim, De Volta para o Futuro 2, o Senhor dos Anéis, As Duas Torres e tal, que mesmo deixando um gancho enorme, né, um cliffhanger, né, absurdo ali, ele é um filme que vai trabalhar em si uma história que eu acho que é muito potente e que está intimamente ligada ao próprio personagem, e ele vai fazer isso com outros personagens também, né? Tem toda aquela coisa do queer coding, né? A codificação queer com a Gwen Stacy, dando a entender que ela, mesmo se ela não for uma personagem trans, ela tá ali como uma figura trans, né? E na relação do que significa sair do armário pro pai, né? E aí o pai é um chefe de polícia que ele vai usar a bandeirinha trans, então, né, todo o universo dela é rosa e azul, né? Então ele vai brincar com isso ali, né? Te colocar... Porque o Homem-Aranha, ele sempre foi uma metáfora para o que significa virar homem, né? Virar um adulto, né? Então essas mudanças do corpo, o primeiro do Sam Raimi faz isso muito bem, né? Do Tom Holland agora, né? E aí o que ele vai aproveitar todo esse caldo de cultura do Homem-Aranha para fazer com Miles Morales, que é birracial, né? A mãe é latina e o pai é negro. Ele vai aproveitar isso para questionar a legitimidade dele. Então, quando o Miguel O'Hara, que é o Homem-Aranha 2099, vira para ele e fala: você não é um Homem-Aranha legítimo, e toda essa é a chave do filme, né? O que ele está fazendo é uma metáfora sobre como é crescer birracialmente dentro dos Estados Unidos, né? Ou, sei lá, dentro de qualquer capital, hoje em dia, né? Você nunca é reconhecido como branco, evidentemente, né? Então você já não é o padrão, mas você também não é exatamente conhecido como negro e não é exatamente conhecido como latino. Então o que eu sou? Né? Numa sociedade que é absolutamente identitária, né? Por mais que o Homem-Aranha é um ser híbrido. Né? Exatamente, por natureza. Né? Então é muito interessante assim, discutir. Você não tem lugar no mundo. Ele não né? seria reconhecido também como aranha. Na comunidade das aranhas, né? E é muito interessante isso porque a gente vem discutindo muito identitarismo e a gente tem uma esquerda radical que é contra-identitária, né? Que fala, não, vocês estão perdendo tempo numa discussão que é cosmética. Como se fosse fútil. Como se fosse fútil. A gente tem uma extrema-direita absolutamente identitária, né? Se você não é homem branco, você não tem lugar de falar uma expressão que não cabe aqui, mas você não tem lugar aqui. Se você
Não é homem, branco, heterossexual. Exatamente. Sexual, né? E é muito interessante porque esse filme é um blockbuster, né, Sony, Marvel, todas essas marcas que, enfim, mas ele vai trabalhar isso de uma forma que é muito potente e muito emocionante. E vai fechar esse arco. Né? É um filme com início, meio e fim. Assim. Então, e seguramente foi o melhor filme de super-herói do ano. Dos últimos 10 anos, talvez. Não, sim, mas especificamente de 2023 sim, foi. Sem dúvida. Né? Eu acho que é um filme brilhante, acho que é um filme que merece atenção. A partir do momento que dá margem para o múltiplo, né? O Homem-Aranha ele é muito... Não o Homem-Aranha, mas os super-heróis tendem a ser muito unidimensionais. Sim. Né? Um último detalhe, só que eu acho importante falar, porque é um dos filmes que vai questionar o estado da relação do fã com a arte neste ano. Mas é o melhor deles, né? Porque a gente tem o Missão Impossível, que vai pensar essa coisa da inteligência artificial, né? Que também é um filme imperfeito por ser uma primeira metade. O Indiana Jones, que é um filme mal executado, mas o roteiro me parece que está com o coração no lugar, porque é um filme que vai colocar em perspectiva a nostalgia. Talvez o grande vilão do filme seja a nostalgia, né? Com o próprio Indy falando, não, o meu lugar está aqui no passado. Não, a gente tem que olhar para frente, né? E o Homem-Aranha vai fazer isso com a obsessão do Miguel O'Hara, né? Que é o Homem-Aranha 2099, com o evento canônico. Quer dizer, ele está apontando para os fãs, né? Que os fãs falam, esse não é meu Homem-Aranha. Não, o Homem-Aranha tem que ser branco, tem que ser o Peter Parker, tem que ser... Né? E aí ele está olhando e falando assim, cara, do que diabos vocês estão falando? O que é canônico? Por que vocês estão se apegando a uma coisa tão pueril, assim, sabe? Me deixa contar as histórias. Você acompanhou as discussões sobre o novo James Bond? Exatamente. Em né? que existem negros britânicos há séculos vivendo em território britânico. Né? Por que James Bond não poderia ser um homem negro? Exatamente. Ou não poderia ser um homem negro gay? Ou quem sabe um dia uma mulher? Mas esse apego, né, que é algo conservador de direita. Absolutamente. E Star Wars, por que não pode se sair da família Skywalker? Né? Mas é isso, né? E é muito engraçado como ele usa é uma MacGuffin, né? Você precisa dos eventos canônicos para ser um Homem-Aranha de verdade. Do que diabo você está me falando, meu amigo, sabe? Tipo, e é um filme que fala assim, cara... ritos, né? Total. E ritos são a essência do conservadorismo. Né? Exatamente. E como isso impede que a gente conte histórias boas, né? A gente, enquanto sociedade, assim, porque não tem que ser desse jeitinho, assim, sabe? Né? Enfim, é um conservadorismo que a animação vai conseguir se libertar por ser uma animação e tal, né? Dificilmente no filme live action isso aconteceria. A gente espera que um dia, seria um né? filme caríssimo se fosse em live action. Tem isso também. Mas enfim, era só esse detalhe que eu queria. Você mencionou um filme bom. O próximo da nossa lista, consta da minha lista e do Paulo também, é um filmaço, Godzilla Minus One, que estreou no Brasil agora no finalzinho do ano, em comemoração aos 70 anos do Godzilla original, que foi lançado em 1954, e realmente, não tem outra palavra, né, Paulo? É um filmaço mesmo. Em todos os aspectos. Né? É um filmão, porque ele é grande e não tem nenhum pudor de ser grande, monumental. É um filme de monstro, um filme de ação, que foi até um comentário que eu fiz durante a sessão. Gente, tem roteiro, tem arco dramático, tem personagens. E boa parte da história se passa de dia. Você vê o monstro de dia, bem iluminado, destruindo tudo. Não é como aquelas bobagens noturnas. Tem a mesma cara chuva. Que ele sempre teve, aquele focinho de cachorro, que ele dá até um ar simpático. Mas o que é incrível é você pensar que essa modalidade cinematográfica, que pelo menos para as gerações mais jovens é uma exclusividade de Hollywood, é feita tão melhor, tão magistralmente mais envolvente, engajante por um filme japonês. E infinitamente mais barato. Isso, com efeitos visuais incríveis,
a sequência da invasão de Tóquio pela primeira vez, assim, eu me segurei na cadeira, sabe? Aquela coisa de muito bem realizado, muito bem conduzido, muito bem decupado, né? E com personagens cativantes, você se importa com eles. E tecnicamente irrepreensível, assim, som, fotografia. É um grande filme. E é um grande filme para quem tem nostalgia do personagem, levando em conta que Godzilla seria um personagem, que o Godzilla uma coisa que eu acho fantástico do Godzilla é que ele não tem nenhuma tentativa de dar-lhe caráter humano. Ele não tem temperamento, ele não olha para a câmera como o T-Rex do Spielberg. Ele é um monstro. Uma força da natureza. Uma força, ele é um ser mutante, ele está ali para tocar o terror, para destruir. E você se envolve, né? Se envolve. É um grande filme, em todos os aspectos. Né? Então, o próximo da lista consta também da minha lista e da lista do Paulo. É mais um documentário, no caso, O Marinheiro das Montanhas, do Khairy Aynous. O Khairy esteve aqui em Curitiba quando do lançamento de A Vida Invisível. Não pôde retornar agora. No Cine Passeio a gente trouxe o Murilo Hauser, que é co-roteirista do filme, e é aqui de Curitiba. Ele veio para uma sessão comentada. E a exemplo do filme do Kleber, do Retratos Fantasmas, também é um filme de pegada bastante pessoal, porque é o próprio Khairy que se coloca no filme e narra o filme, contando a relação dele com o pai, de quem ele cresceu completamente afastado. Ele não teve uma relação pai e filho com o pai dele, e ele vai à Argélia, que é a terra natal do pai dele, para tentar se conectar, conhecer essa raiz paterna. E é essa viagem que a gente vê no Marinheiro das Montanhas. O que é lindo e que tem uma conexão inevitável com Retratos Fantasmas é que a narração é uma carta dele para a mãe, que morreu. Também muito jovem. Muito jovem. E ele estabelece essa busca, né? É um road movie que se dá geograficamente, internamente, e o que você percebe com o passar do tempo é que ele não está em busca do pai, que inclusive é um pai vivo. O pai dele mora em Paris e tem um relacionamento afável, assim, episódico. Ele está em busca do que nele é o pai. Tem um momento em que ele faz um corte de cabelo para ficar... Porque ele tem traços argelinos muito evidentes, mas ele precisava ficar mais argelino. Ele quer buscar o pai dentro dele, não o pai figura paterna, mas a figura do pai dentro dele. E não encontra. Não é um filme redentor. Né? E tem a coisa do enjoo. E tem uma coisa muito curiosa, já no comecinho do filme, quando ele desembarca na Argélia, que ele disse, é a primeira vez que falo o meu nome correto. Exato. Qual que é a pronúncia? Sempre chamei de Khairy Aynous. Deve ter alguma coisa no árabe, uma peculiaridade, mas o tempo todo está nessa questão das pessoas chegarem para ele, conversarem com ele, achando que ele é de lá, porque a cara dele é de lá. Só que ele fala francês, que é a segunda língua do país, do colonizador. Mas ele não fala o árabe, ele não fala com fluência. Então o tempo todo, você daqui, mas não é. Você não domina os códigos relacionais. E ele você não encontra sabe vários Khairys, né? Ele encontra vários Khairys também. Isso. E ser homem na Argélia, uma Argélia altamente ortodoxa hoje, politicamente muito conservadora, para um homem assumidamente gay como ele, também é um território de tensão. Porque ele é o pai, geneticamente, e ele está buscando essa outra dimensão e nem sempre encontra. E isso é explicitado nessa belíssima narração, que é uma carta à mãe. Uma carta que ela jamais vai receber. Então é muito tocante, é muito
E ele é um grande cineasta, Cineasta. é outro desses E- brasileiros que tem uma visibilidade internacional muito grande. Inclusive está com filmes agora, né? O próximo trabalho do Karim vai ser justamente a história dos pais dele, como eles se conheceram nos Estados Unidos, quando ambos foram fazer um mestrado no início da década de 1960. Vai ser essa história que a gente vê meio que de pano de fundo. Insinuada, Aham. com fotos. Você vai ver agora no próximo E trabalho tem a dele. ver com essa investigação de você, né? Uhum. Que você também é seus pais e não é, né? Então, Mais um filme que consta da minha lista e da lista do Paulo, vem do Japão, assim como Godzilla. O título em português remete ao Godzilla, apesar de não ter nada a ver. Monster, novo trabalho do Hirokazu Koreeda, que é um diretor fabuloso, um dos grandes diretores do cinema japonês contemporâneo. do cinema, né? Do cinema como um todo, claro, não dá nem para especificar só Japão. E em Monster, que tem uma pegada meio Rashomon, que você vê uma mesma história ou um mesmo acontecimento a partir de pontos de vistas diferentes, também com duas crianças em cena fabulosas, assim como a criança do Anatomia de uma Queda. E é um filme extremamente tocante, envolvente, surpreendente. É um filme sobre o Japão contemporâneo e todas as atrofias, né, que a cultura impõe às pessoas. Então, uma dificuldade de expressão de sentimentos, de verbalizar verdades que agridam, que sejam árduas, né? Então, o tempo todo tem uma certa cerimônia e que é uma casca social, uma máscara social. E tem essa discussão sobre bullying, essa discussão sobre abuso, essa discussão super contemporânea sobre a descoberta do amor e da sexualidade no início da puberdade e sobre uma sociedade que não está preparada para aceitar esse outro e que vê esse outro como um monstro, né? E que pior, faz com que esse outro se sinta Um monstro. como um monstro. E o que é bonito no filme é que ele é solar sem dar spoilers, né? Ele tem ele olha para a luz, né? Uhum. Ao contrário do outro filme sobre o qual a gente vai falar, depois. que é o Close, né? Que é o Close. Ele até dialoga em muitos momentos com o Close, mas isso vai ficar para depois, que é um filme que só está na lista do Paulo. Isso. Saindo do Monster, a gente vai para um filme italiano que, de uma certa forma, e pelo menos tangencialmente, dialoga com o Monster, porque gira em torno de uma amizade, que é As Oito Montanhas, filme italiano, que conta a história de dois homens que se conhecem ainda na infância, ficam muito amigos, porque um deles é de uma família de classe média alta, que nas férias vão para essa região montanhosa, onde ele fica amigo de um garoto que, pelo menos... Camponês, né? Um camponês, e a partir daí você vê essa amizade ao longo de anos e anos, a partir daquele ponto. É um filme sobre diferenças geográficas, diferenças sociais, culturais, mas, como o próprio título anuncia, é um filme sobre natureza. Tem um momento do filme que me bateu muito forte, quando o personagem do menino e depois homem que vive nas montanhas, que é uma localidade nos Alpes próxima ali de Torino, que é Turim, né? Que é a cidade de onde vem o menino da cidade, ele diz assim: o que vocês chamam de natureza, para nós, tem 50 nomes diferentes. O próximo da lista também consta só da minha lista e da lista do Paulo. Eu até não entendi por que não entrou na lista do Luiz. Eu não sei também se você conseguiu vê-lo. Estou falando de Pedágio, segundo longa da Carolina Markovits, que estreou agora em novembro passado. E a exemplo de Carvão, que é o longa de estreia dela, é outro filme também com uma assinatura muito forte da Carolina, até pelo fato de ter a mesma atriz nos dois, mas em papéis completamente diferentes. Mas você vê a forma como ela aborda uma questão extremamente atual, extremamente pertinente
sem ser panfletária, sem ser condescendente, simplesmente mostra. Uhum. Tem a Maeve, A que Maeve, é sim. também uma atriz fetiche do Kleber. Do Kleber. E é um filme sobre o Brasil que está aqui fora agora, Uhum. né? Contemporâneo. E que fala sobre esse não lugar, né? Que é o pedágio, que que liga... Não, e numa não cidade, que é Cubatão. Cubatão. É uma transitoriedade, né? Uhum. Que é uma cidade que é indústria e que foi por muito tempo sinônimo de poluição, de destruição, sujeira, de degradação do capitalismo. E esses personagens que são muito transitórios também, né? Essa mulher que trabalha no pedágio, seu filho gay, que está saindo do armário da forma mais contemporânea possível, porque ele tem um canal de TikTok e YouTube, em que ele dubla divas do jazz, e que, por pressão de uma companheira de trabalho evangélica, a convence a submeter o filho a uma cura gay via igreja. E o filme discute esse absurdo, né? E que tem muito a ver com o Brasil, em que a gente está. Né? Ainda tem muitos resquícios desse Muitos Brasil. resquícios, mas de uma forma muito corajosa, muito desafiadora, né? Porque o personagem do menino, ele não é passivo diante disso tudo. Ele é um agente não só de inconformismo, mas da própria identidade. Ele sabe quem ele é, e tem uma coisa deliciosamente subversiva no filme, é que ele desenvolve um relacionamento amoroso com outro garoto que está sendo submetido à cura gay. Ele encontra o grande amor. Pela quarta vez. Né? Então, é um filme muito bem escrito, muito bem dirigido. E que não é condescendente, termina de uma maneira muito coerente com a história que não ela é tem. exótico. Não é exótico, nem coisa nada. E que é, para mim, o grande filme narrativo brasileiro do ano. Nós escolhemos nas nossas listas 2 filmes documentais. 3, né? 3 filmes documentais, claro. E esse é um filme narrativo, para mim, o grande filme de ficção do ano no cinema brasileiro. O próximo das nossas listas, agora coincidentemente na minha lista e na lista do Luiz, é 100 Ursos, 100 com S, não com C, que vem do Irã, filme do Jafar Panahi. O Jafar Panahi é um desses monstros, assim, herdeiro direto do Kiarostami, quase contemporâneo, né? Mas vai lá, mas do Kiarostami e do Mark Malbaf, né? Nesse sentido de tensionar o que é documental e o que Sim, que é um filme né? que flerta, em certa medida, com o que a gente conversou há pouco sobre o filme do Carim e o filme do Kleber, né? Ele relata uma experiência que ele próprio vivenciava por conta de uma proibição do governo de ele fazer filmes, né? Mas ele vem fazendo isso, ele né? vem O fazendo isso, ele foi preso. Ele encontrou uma maneira de burlar essa proibição. E é um filme que vai narrativizar um pouco essa relação que o Irã, por extensão, né, tem, que o resto do mundo tem, com a narrativa, com as histórias que a gente conta pra gente mesmo, né? E com as imagens, né? Que é uma questão para as culturas de orientação islâmica, né? A imagem acho que ela é uma questão pra gente, pra eles é um problema, né? Porque tem essa toda coisa de como representar ou não representar, né? Maomé, Deus e tal. Tanto que eles desenvolvem formas de caligrafia brilhantes um pouco nesse sentido, né, para burlar essa questão de não ter uma iconografia. E aí ele se coloca nesse lugar de fronteira, nessa vila de fronteira, enquanto faz um filme à distância sobre um casal que quer atravessar a fronteira, com atores que de fato querem atravessar a fronteira, e ao mesmo tempo se coloca nesse lugar de uma imagem que existiu ou não existiu, e ele ser
culpado ou não por uma imagem que existiu ou não existiu, que talvez ou não tenha documentado uma traição, salvo engano, né? Eu vi no começo do ano o filme e os detalhes me fogem. Não, e uma questão muito, para o nosso olhar, extremamente boba, que entra em atrito direto com uma questão tradicional extremamente rigorosa e que é completamente derrubada na própria história que se narra envolvendo a não existência dos Usos. Né? Ou seja, é uma contradição, um paradoxo completo, mas que é o motivador de muito do que a gente vê na história. E é muito sobre cinema, né? Sim. E é sobre cinema e sobre ele também, né? De como ele foi culpado por fazer imagens. Essa imagem. Né? E aí ele, naquele lugar, ele está sendo culpado novamente por fazer imagens, né? Que podem ou não conter aquilo que as pessoas querem ou não que elas tenham. Enquanto documento, enquanto registro suposto real, né? Exatamente, né? De novo, é uma questão histórica, né? Sei lá, desde Narciso, né? De você ver e ser visto, né? Uma questão da filosofia desde sempre e tal. E ele se coloca nesse debate assim, de uma forma muito brilhante. Não resolve nada, mas acho que não dá para ser resolvido, porque a gente não resolve humanidade, a gente não resolve sociedade, né? E é um assombro, assim, é um filme que é assombroso nesse sentido. Eu acho que ele vai além do que ele fazia, do que ele fez no Taxiderã, que já é um filme brilhante, vai além do que ele fez no filme de cinema, o Salve o Cinema, né, que é o não filme. Isso não é um filme, perdão. Isso não é um filme. Que justamente são filmes que vão estar nesse interregno, assim, né, do que é narrativo, o que não é, o que é realidade, o que não é. De novo, assumindo uma tradição do cinema iraniano de brincar com isso, desde o close-up, desde aí sim, o Copa Fiel, né, o Salve o Cinema, Salve o Cinema, que é só teste de elenco, que o filme são uma série de testes de elenco do Mark Balbaf. Eu acho que sim. Acho que é Salve o Cinema, que ele faz quando o cinema faz 100 anos. Salve o né? Cinema, mas mesmo Através das Oliveiras, sim. Você também faz essa discussão também. E isso é muito caro ao cinema iraniano, sim, né? Sim. Para além dos melodramas do Mahid Mahid, né? Nada contra. Mas são filmes que estão tensionando o cinema, Essa né? coisa do neorrealismo que está adentrando o território do cinema documental, né, de não ficção. Exatamente. Ele transita muito bem. É por isso que eu vejo paralelos entre ele e o filme do Kleber e o filme do Karim. Completamente. O final do filme do Kleber é essa mesma coisa, né? Esse mesmo se colocar nesse lugar, assim, e não é eu estou tensionando realidade e ficção, documental e narrativo. Eu estou desprezando essa fronteira e apresentando uma forma de discutir o mundo, de discutir a humanidade a partir da produção de imagens. Assim. Né? A Vila eram atores? Não eram atores? Não importa. Não importa. Não importa. Né? Essa é a questão. É irrelevante. Absolutamente irrelevante. Próximo filme da lista é um filme que consta da minha lista e da lista do Paulo. É um filme que conseguiu ser, apesar de ser uma história ficcional, a gente até conversou sobre isso recentemente, é um filme que conseguiu ser o que o maestro não conseguiu. A gente está falando de Tar, do Todd Field, com a Cate Blanchett, que conta a história de uma regente ficcional, a Helen Tar, né? Eu não lembro agora. Lydia Tar. Laura, para os íntimos. Né, que tem essa piada no final. E apesar de ser uma personagem que não existiu, foi criada para o filme passa muito mais vida, muito mais intensidade, muito mais verdade do que o Bradley Cooper conseguiu com a cinebiografia do Leonard Bernstein em O Maestro. E vou mais longe, fala muito mais de música do que o filme sobre um dos maiores compositores e regentes da história, né? Acho que o Lydia é um filme... O Tar é um filme sobre a claustrofobia do ser que perde a noção da sua dimensão. E o trabalho da Cate Blanchett é irretocável, um dos grandes, se não o melhor desempenho da carreira dela. É um filme que trabalha com som, né? Claro, a música, que trabalha com a questão de gênero de uma forma genial, né?
porque o tempo todo ela está questionando, ela quer ser tratada por outro pronome, ela quer usar roupas masculinas para reger a orquestra, ela se relaciona com a filha adotiva do casal como se fosse pai. Então é um filme muito inquieto em todos os sentidos. E para mim o melhor filme dos indicados ao Oscar do último ano. E é um filme que eu também acho que vai reverberar, e o próprio Scorsese disse que era o grande filme do ano passado, mas que foi lançado no Brasil neste ano. E agora o último filme que consta tanto da minha lista como da lista do Paulo também, que é um filme que estrearia no Brasil em julho deste ano. A distribuidora jogou o lançamento para agosto para não competir com o Barbenheimer, mas chegou agosto, terminaram adiando a estreia desse filme para o início agora de 2024. Aí você pode perguntar, mas se ele só vai lançar em 2024, por que é que ele está na lista? Porque, ironicamente, esse filme já consta da programação dos voos domésticos no Brasil. Se você pegar um avião aqui no Brasil que tenha cinema a bordo, esse filme, Vidas Passadas, longa de estreia da Celine Song, consta da programação. Então, de uma certa forma, ele estreou no Brasil esse ano. Vidas Passadas conta a história de dois amigos de infância que, por uma razão, terminam se separando. A família da menina se muda para o Canadá, saem da Coreia do Sul. De Seul, né? De Seul, na Coreia do Sul. A família da menina se muda para o Canadá. Uns 10, 12 anos depois, eles restabelecem contato pela internet, até um tempo depois se reencontrarem pessoalmente em Nova York, onde ela agora mora. Agora há pouco eu falei sobre um termo que eu uso e que você roubartilhou, né? Que é filmes de cabeceira. Vidas Passadas pode não ser o melhor filme que eu vi neste ano, mas certamente é um dos. E talvez estivesse no topo dessa pequena pilha de filmes de cabeceira. Filmes que eu tenho certeza que eu vou ver várias vezes ao longo da vida. Eu já vi 2 vezes. E, para mim, é um filme sublime, porque ele me levou às lágrimas e me emocionou muito em vários momentos que não tinham nenhuma pegada melodramática. Nesse ponto, o filme é até bem seco, né? Ele não... A música não colabora para isso, a própria atuação... E fala muito sobre a cultura coreana. Exato. O filme não te leva por esse caminho. Mas a verdade dos personagens, a forma como ela costura, e o roteiro é brilhante, né? Como ela costura, e é assombroso que seja um filme de estreia, né? E ela consegue fazer um filme que, teoricamente, é sobre uma história que muitos de nós poderíamos ter vivido, né? Aparentemente banal, que se torna mais complexo devido à questão cultural e do afastamento geográfico, mas que vai muito além disso, que fala sobre o que você guarda em você do que você um dia foi. E dos sentimentos e aquilo que você espera do outro também. E que seguem existindo, e das imagens cristalizadas que a gente guarda de pessoas importantes na nossa vida e o efeito inexorável do tempo sobre a gente. E você falou na questão da distância geográfica que se estabelece. Tem um momento lá em que ele diz: o seu coreano já não é tão natural assim. Já não é natural. E existe uma sequência que eu acho magistral em que eles discutem a relação em coreano diante do esposo dela. Em que eles falam coisas do tipo assim: a coisa que o que fez eu te amar é que você teve a coragem de ir embora, né? Porque ele é alguém que não vai fazer isso jamais. Exato. É esse outro que te desafia. É um filme belíssimo e é um filme que eu vou guardar comigo e que eu vou assistir muitas vezes, e por isso ele está nessa lista, e eu acho que ele vai estar indicado ao Oscar em várias categorias, e acho
que essa diretora promete. A Promete. gente nunca sabe, né? Eu não duvido de ela ganhar o Oscar de melhor roteiro original. Tudo pode acontecer, mas ela já é um dos acontecimentos cinematográficos do ano, né? E, Paulo, já que a palavra está contigo, tem um filme da sua lista que não consta nem da minha nem da lista do Luiz, que é o filme belga Close. Por que ele entrou na tua lista? O Close é um filme belga que concorreu neste ano ao Oscar de melhor filme internacional. Foi lançado depois dos cinemas pelo MUBI, ele está disponível no canal de streaming MUBI, que conta a história de amizade entre dois garotos na pré-adolescência, que vivem na região rural, ali no interior da Bélgica, uma região de cultivo de flores, e que desenvolvem uma amizade muito forte, de cumplicidade, e que é, sim, uma espécie de amor, mas eles ainda não estão num despertar, digamos, sexual. No entanto, na escola que eles frequentam, eles começam a ser vítimas, assim, de forma regular, de bullying, porque eles são vistos como namorados. E isso causa a um deles um incômodo tão forte que ele rompe a relação, e isso tem consequências muito trágicas, que não cabe aqui dizer, mas fato é que é um tema que está muito correlacionado com o filme do Koreeda, né, do Monster, e que fala sobre essa questão identitária, de sexualidade, de intolerância, de incapacidade de aceitação do que não corresponde ao que se estabelece como normal ou aceitável. É um filme muito sensível, muito tocante, e que tem um desempenho, além dos meninos que são excelentes, da atriz de Rosetta, né, dos Irmãos Dardenne, que faz o papel da mãe de um dos meninos. É um filme lindo, muito emocionante, e que discute alguma coisa que eu acho bastante urgente no mundo contemporâneo. Esse é o único filme que consta só da lista do Paulo. Agora a gente vai para a lista do Luiz. Da lista dele, existem 4 filmes que só constam da lista dele. E o primeiro vem da Alemanha, é o A Fire, do Christian Petzold. Eu pronuncio Petzold, seja Deus quiser. Não, é Petzold mesmo. O Petzold talvez seja o maior diretor alemão em atividade neste momento, para o mundo, né, pensando world cinema, para uma expressão scorsesiana. E ele trouxe esse filme desse ano olhando me parece, para um outro lugar, assim, pelo menos do pouco que eu conheço do cinema dele. Né, que eu já tinha assistido algumas coisas como Phoenix, que é um filmaço, né, ou Em Trânsito, que é outra coisa, assim, que está ali discutindo um pouco essa memória da Alemanha, né, e essa questão com o nazismo, né, a herança, né, muito nesse sentido, assim, de formas diferentes, enfim, que vale muito a pena assistir. O A Fire tem uma brincadeira, quisera eu ser o autor, né, mas é o melhor filme do Romer que não foi dirigido pelo Hong Sang-soo, né? Não, pelo Hong Sang-soo, na verdade. Tá. Porque o Hong Sang-soo é um diretor sul-coreano que olha muito pro Romer, né? Faz muitos filmes parecidos com o do Eric Romer, e o Petzold desse ano fez esse filme, né? Que vai acompanhar esse cara. Quase um conto de verão. É quase um conto de verão, né? Lembra muito, mesmo. A própria história, estação, né, do ano em que a história acontece. Exatamente, né? Que são 2 artistas, né? Que um é um escritor, já, né, tá para lançar seu segundo livro, precisa fazer alguns acertos ali e tá esperando chegar o editor. E ele tem essa amizade com esse cara que é um artista visual e tal, que precisa fazer seu portfólio. Né, então eles vão para a casa da mãe do artista, mas o filme é centrado no escritor, assim. E aí se envolve, tem uma outra mulher que está lá na casa, eles se envolvem, tem um outro cara também e tal. Tem uma praia ali perto, tem uma cidade ali perto, e tem esses incêndios, floresta, né, pegando fogo. Exatamente, né? e que é uma grande metáfora para tudo que está acontecendo ali, assim. É um filme muito delicado, muito gentil e muito cruel ao mesmo tempo. Sim, né? e a forma como ele se resolve no final, uma maneira até metalinguística, de certa forma, é muito interessante. Me lembrou na hora o final do Assassinos da Lua das Flores,
com a entrada em cena Do próprio Scorsese. do próprio Scorsese. A forma como ele termina, guardado as devidas proporções, mas na hora eu me lembrei dele. Sim. Algo que o Romero também fazia. Sim. Exatamente. Que o Hong Sang-soo também faz bastante, né? Enfim, né? Sempre colocando cineastas, escritores como seus personagens, né? Ele coloca a mulher, a Kim Min-hee, como atriz nos filmes, né? Enfim, é brilhante, assim. É um filme pequeno, delicado, mas muito brilhante, assim, que me tocou profundamente. Então, de Afar, da Alemanha, a gente vai para a Coreia do Sul com Decisão de Partir, do Chan-wook Park. A gente sai de filmes em que nada acontece para os filmes em que muita coisa acontece. O mais Hitchcockiano dos filmes do Chan-wook Park. Que já é, talvez, o mais Hitchcockiano dos diretores sul-coreanos, né? Ainda que ele tenha filmes que dá aquela piscada de olho pro Kurosawa, né? O filme anterior dele é bastante kurosawiano, né? Inclusive A Criada. O Decisão de Partir é um filme de detetive, é um noir, né? O melhor resumo para mim, de novo, quisera eu ter pensado nisso, mas é um desses gênios de ocasião do Twitter, que é sobre um detetive que fica com tanto tesão que ele esquece como fazer seu trabalho. O que é basicamente uma sinopse de quase todos os filmes no ar. Né? Exatamente, obrigado, exatamente. Né? Mas o que impressiona nesse filme é o domínio da forma sem chamar a atenção para a forma. Né? Assim, é como roteiro, construção de imagem, escolha de personagens, escolha de atores, tudo. Não é maneirista. Né? Não é maneirista. E tá tudo... no ar é muito tentador nesse sentido. E é muito interessante como está tudo integrado, assim, né? Vocês falavam do Anatomia de uma Queda, que é um filme que eu ainda não vi, mas ele tem sutis paralelos também. É isso que eu imaginei. Quando vocês estavam falando, da questão do chinês, do que acontece, né? Não só essa questão do idioma, mas o próprio acontecimento em si, né? A maneira como isso é trabalhado. E assim, tem essa dualidade da montanha e o mar, né? E aí isso aparece, sei lá, tanto visualmente, e alguns nos questionamentos, né? Mas por que você, morando aqui, vai trabalhar ali e vice-versa? Sim, né? Enfim, são detalhes... que não, de novo, né, eu concordo com o Paulo, não são maneiristas, não estão ali só para o diretor gastar, né, não é aquele solo de guitarra umbiguista, né, digamos assim, só que, assim, é a sensação de ter visto, parece que você vê cinema pela primeira vez, assim, sabe, porque tá tudo que tá lá você já viu antes, mas a impressão que dá é que você nunca viu dessa forma. É, de certa forma, homenagem, mas é como Chinatown, por exemplo, do Polanski, exatamente, que é um bom paralelo. neo-noir, que é um filme que se remete a uma estética e convenções de gênero super estabelecidas, até porque Chinatown dos 70, não fazia tanto tempo, e, no entanto, ele consegue ser vigoroso, né? Se revigorar e trazer outro caminho para esse gênero, né? Sim, completamente. Assim. É um filme brilhante, é assustador. Assim como é brilhante também o próximo filme da sua lista, que é um filme com a história que se passa no Irã também, mas é um diretor iraniano que já mora há bastante tempo na Escandinávia, não sei se na Dinamarca. Salvo engano, Dinamarca. Acho que é Dinamarca. E o filme é o Holy Spider. É um filme sobre um assassino serial. Né, no Irã, numa cidade, não é Teherã, né, numa cidade menor ali, filmado, acho que em Tel Aviv, na verdade, alguma coisa assim, porque o Irã não iria deixar. Não iria permitir nunca que esse filme fosse feito lá. E que a gente acompanha uma repórter mulher, então já é uma questão, né, que vai para lá para tentar, né, para cobrir o caso e acaba se envolvendo intimamente, né? Não, até mais do que isso, tentar mobilizar a polícia na investigação, uma vez que a polícia não dá muita bola para os crimes. É um assassino de prostitutas. Porque são prostitutas. Então, como é um assassino de prostitutas, dentro da lógica deles, do fundamentalismo deles, tá fazendo uma limpeza, né? Tá fazendo literalmente está fazendo uma limpeza, assim, né? E o que é interessante, porque a gente já viu procedurals de assassinos seriais 1000 vezes, assim. De vez em quando a gente tem um Zodíaco da vida que, né, nos mostra uma nova versão, uma outra coisa, assim.
E uma nova pegada. E eu acho que esse filme, talvez mais pela história em si, e o que ele escolhe contar da história, do que qualquer invenção, de fato, formalista cinematográfica, assim. E aí é um pouco spoiler, então eu não vou revelar mais do que isso. Mas a questão é o que acontece depois que o assassino é revelado. Né? E é isso que a gente não costuma ver por aí. Assim. Eu acho que isso diz muito sobre a nossa sociedade. Exato. Né? Mesmo não sendo muçulmanos, né? Iranianos e tal. E num ano de grandes desempenhos de atores infantis, né? Juvenis, muito jovens, no filme também. Sim. E a forma como o filme termina, aquela sequência final, é muito impactante, né? Demais. Muito forte. Esse filme também está na MUBI, ele foi distribuído pela MUBI, né? Ele é distribuído na parceria que a MUBI tem com a O2 nos cinemas, né? Sim. E ele já está lá no catálogo para quem tiver curiosidade. E fechando, Mato Seco em Chamas, filme brasileiro, dirigido por Ardilei Queiroz e pela Joana Pimenta. É um ano de muitos filmes bons brasileiros. A gente podia falar de 20 filmes brasileiros aqui como os melhores do ano, e ela não seria uma lista injusta, né? Acho que vocês falaram, né, Elise Tom e tal, e eu ainda fiquei pensando, né, perguntei para o Marden até, assim, será que Luz nos Trópicos é um filme de 2023, né, da Paula Gaetan, ele é anterior, né? ele é pré-pandemia, mas ele comercialmente foi lançado em 2023. Pois então. Sei lá, Capitule o Capítulo, do Bressani, né? Porque eu acho que a gente tem essa coisa da demanda reprimida da pandemia, né? Que aí esses filmes, todos de muita qualidade, de um momento de muita maturidade da produção cinematográfica brasileira, chegam aos cinemas comercialmente, mesmo sem cota de telas, né? E até vai ser bem interessante o que vai acontecer. Né? Chegam. Enfim, a gente aqui em Curitiba tem a sorte de ter um Cine Passeio, né? Lugar. E o Mato Seco em Chamas é mais um desses, né, dirigido pelo Ardilei Queiroz, que co-dirige com a Joana Pimenta, muito na pegada dele mesmo, de fazer esses documentários de ficção científica, né? O Branco Sai Preto Fica é muito nesse sentido já também. Que é excelente. Ele dialoga em certa medida com Bacurau. Assim, tem uma pegada assim, bem Bacurau, né? Eu não sei se o Ardilei concordaria. Não, eu sei, mas eu digo, há momentos que me lembraram Bacurau. Nesse sentido da resistência, né? Uma comunidade pequena, periférica. E ele vai brincar um pouco com isso, salvo engano, pelo pouco que eu pesquisei, eu até não vou fingir que estudei muito o filme, assim, que ele pega duas ex-presidiárias que são irmãs, né, coloca nessa Brasília distópica que é um futuro, mas é agora. Que né? é algo do Branco Sai Preto Fica. Exatamente. Né? Capta o momento político que o Brasil viveu em 2018. Exatamente. Né? Ele é muito localizado, o que não quer dizer que ele envelhece. Né? Ele não é um filme datado. E vai brincar com essa coisa meio Mad Max, assim, né? Que também eu acho que é uma comparação injusta, mas ao mesmo tempo é um dos referenciais ali, de você ter essa gangue de mulheres que descobre petróleo no Planalto Central e começa a refinar e vender para os motoboys ali, mas ali numa Brasília absolutamente distópica, né? Que é a Brasília real. Né? Eu cresci, uma parte da minha infância foi em Brasília. Eu estava num bairro super classe média urbano, né? Que é o Guará 2, num bairro, uma cidade satélite, mas se você vai Ceilândia, Taguatinga, é uma loucura aquilo ali, assim, né? Não tem planejamento, não tem, é só explosão. Distrito 9, né? Total Distrito 9. A relação é muito semelhante com a estética do Soweto, né, de Joanesburgo e tal, né, com a coisa, ainda com terra batida, né? Você tem esses castelos modernistas no meio do sertão, no meio do semiárido ali, que é o Planalto Central, Brasília, né, o plano piloto, e em volta é loucura. É a materialização do conceito de periférico, né? Porque você tem assim, a capital do país e toda a sua opulência, e essa... Ali do lado. Ali do lado. É uma terra de ninguém, né? E o Ardilei capta muito isso. Um faroeste caboclo. Faz um faroeste caboclo, que Aí eu acho a comparação injusta, mas... Não, sim, mas foi só pelo contexto. Mas eu tenho meus problemas com o Renato Russo. Mas é isso, assim, é um filme brilhante, que entra muito nessas discussões que a gente estava tendo de
né, do que é ficção, o que não é. De novo, não se importa com isso. É obviamente ficcionalizado, porque ele vai trazer elementos da ficção científica, né? Você tem aquele camburão, por exemplo, que é super tecnológico, né, e tal. Mas é essa tecnologia velha, então aí que eu acho que tem essa piscada de olho pro Mad Max, né? Que é esse futuro que não foi, né? Tá mais pra Furiosa do que, do que o Mad Max. E você tem essas figuras brilhantes, que é a Chitara e a outra que eu esqueci o nome agora, né? Mas que são essas duas meio-irmãs, filhas de um bandido, né, em que a bandidagem é um existir no mundo, né, é uma resistência apolitizada, que eu acho que tem muito a ver também com o que foi esses últimos 20 anos de cidadania via consumo, né, e essa despolitização que vem a reboque disso, mas ao mesmo tempo tem ali essa resistência do negro, do periférico, do pobre, do não heterossexual, né? E a beleza que tem nisso, né? No forró, na relação comunal da cadeia, né? Ela falando assim, não, eu tinha uma mulher em cada cela, né? Então tem uma poética nisso, e tanto o Adirley quanto a Joana são impressionantes em conseguir revelar essa flor do sertão, assim, né? Ou essa flor do cerrado. Ou essa flor do cerrado, obrigado. Me faz pensar um pouco no Cangaço Novo. Sim. Não, melhor ainda, Paulo, ele tem uma pegada muito mais Cangaço Novo do que Bacurau. Isso. Remete ao Bacurau por conta do cenário em si. Essa reinvenção de determinadas... Tem muito do Cangaço Novo. Elementos que a gente conhece, mas não na contemporaneidade, né? Muito legal. Então, chegamos ao fim desse 10º Melhores do Ano aqui do Cinemark. Agradeço Luiz Gustavo Vilela, Paulo Camargo, que estão comigo desde o primeiro programa em 2014. Já temos uma relação estável, né? E desejo, então, que 2024 traga mais e melhores filmes. E a gente se vê no ano que vem. Até o próximo Cinemark.